Obrigada, senhor presidente. Ontem nós encerramos os trabalhos aqui com a oitiva da testemunha, da última testemunha de acusação, e me parece, senhor presidente, que fatos muito graves foram levantados aqui na inquirição da testemunha e fatos muito graves foram corroborados pela testemunha. Então, eu queria, com base no regimento interno, artigos 377 e 382, depois, com os artigos também que são correspondentes no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil, pedir para que o depoimento da testemunha Antônio Carlos Costa Dávila seja desqualificado para informante. E vou dar as razões por quê. Confessou o senhor Antônio Carlos Costa Dávila ontem ao senador Randolfo Rodrigues que auxiliou o senhor Júlio Marcelo a elaborar a peça de representação que questionou o que se chamava de pedaladas fiscais. Em relação a ter participado, eis a fala dele, senhor presidente, em relação a ter participado da elaboração dessa representação, sim, eu auxiliei o Ministério Público, o procurador Júlio Marcelo, a redigir a representação, porque se trata de um tema muito específico. É um tema que gosto muito, é um tema que tem influência, sim, nas finanças públicas. Ele solicitou a minha ajuda, o meu auxílio, e eu jamais poderia me negar, como jamais me neguei a escrever qualquer texto. Auxiliei, sim, na redação de alguns trechos da representação. Mais à frente, senhor presidente, ele percebeu que confessaram uma irregularidade e tentou consertar essa confissão. Alguns esclarecimentos, disse ele, o doutor Júlio Marcelo pediu para que eu analisasse a minuta de representação que ele elaborou. Evidentemente, para que porque eu sou a referência no tema dentro do tribunal, e verificasse o que estava colocando. Porque eu trabalhei com o assunto especificamente e, evidentemente, ele pediu para que eu desse uma olhada em alguns aspectos conceituais, para saber se ele não estaria, ao apresentar a representação, falando algum tipo de besteira. Primeiro, ele confessa que escreveu, redigiu, depois ele tenta remediar e diz que apenas auxiliou. Ou o senhor Antônio Carlos Dávila mentiu para o senador Randolfo ou mentiu para o advogado José Eduardo Cardoso. Senhor presidente, o senhor Antônio Carlos Costa Dávila é um juiz, é o primeiro juiz da causa, é o auditor que recebeu a representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e que deveria avaliar se caberia nessa representação ser arquivada ou ela ser apurada, ter a investigação. Ele decidiu por ser apurada e por investigar. Isso deu base, senhor presidente, deu base ao acórdão do Tribunal de Contas da União, que orientou pela rejeição das contas da presidenta Dilma. Ou seja, criaram um crime dentro do Tribunal de Contas da União. Se isso não foi uma conspiração, foi um conluio. Não pode o juiz, aquele que determina que a peça tenha que ser averiguada, que tenha que fazer um julgamento preliminar para dar sequência ao processo, redigir a peça acusatória. Seria como um juiz ajudar o advogado a redigir uma peça acusatória e ele depois julgar. Nós não podemos aceitar o doutor Dávila como testemunha desse processo. Vamos, inclusive, fazer representações em relação a isso nos órgãos correspondentes. Mas nesse processo, senhor presidente, pela gravidade dos fatos que nós temos, nós queremos pedir a desqualificação da testemunha, porque isso evidencia que dentro do Tribunal de Contas se construiu um processo, se construiu um crime para dar base para julgar a presidenta Dilma. As ditas pedaladas fiscais, uma teoria nascida por um auditor do Tribunal de Contas da União, o senhor Antônio Carlos Costa Dávila, que disse textualmente aqui que ajudou a redigir a peça da denúncia e depois ele mesmo encaminhou essa peça para fazer averiguações e para servir de base ao acórdão que deu como irregular as contas da presidenta da República e, portanto, orientando o Congresso Nacional a rejeitá-las. Eu acho, senhor presidente, que junto com a situação do procurador Júlio Marcelo, essa é uma das mais graves que nós temos no processo. E só confirmo o que nós temos dito aqui desde o início. Esse processo é uma farsa, foi montado exatamente para criminalizar e julgar a presidenta Dilma. Agradeço a intervenção. Pela ordem.
Pois não. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os senadores presentes. Excelência, com todo respeito, da mesma maneira que ontem eu voltei a uma questão já decidida por Vossa Excelência e o advogado da presidente disse que a situação estava preclusa, que eu estava tentando fazer embargo de declaração, eu entendo que esta situação também está preclusa. Mas vou enfrentar o mérito. O doutor Dávila simplesmente, honestamente, disse aqui diante de todos que foi consultado como um professor da matéria. O doutor Dávila não é juiz da causa. Juízes da causa, no caso lá do TCU, são os ministros do TCU. E não houve nenhuma informação aqui no sentido de que os ministros teriam se intrometido, digamos assim, no trabalho dos auditores ou na apresentação da representação. A parte que representa, né, ela é uma parte ali no processo do TCU. O doutor Dávila foi consultado como professor, então isso não desqualifica o depoimento na condição de testemunho. Ele confirmou tudo o que havia dito anteriormente, também sob o compromisso de dizer a verdade. E eu gostaria de acrescentar aqui que a defesa, desde ontem, tenta desconstruir todas as pessoas que estão, de certa forma, do lado no caso aqui, a minha pessoa, né, que fui acusada injustamente pelo menos 2 vezes no dia de ontem. As testemunhas foram praticamente humilhadas no dia de ontem, ofendidas, acusadas de coisas muito graves, e a todo tempo os defensores da presidente dizem que tem um complô, que tem uma fraude, que isso é muito grave no processo, e o que de mais grave, Excelência, aconteceu no curso desse processo foi o fato de uma testemunha de defesa, a mais contundente ouvida perante a comissão, ter sido contratada como assessora de uma parlamentar. Se esta pessoa não tomou posse, se eventualmente não foi publicada esta nomeação, tem um termo assinado, onde a moça eu não sei se o termo seria esse, nomeada assessora por uma parlamentar, que é uma das mais ferrenhas defensoras da presidente. O início do processo foi em maio, exatamente um mês antes da moça prestar o depoimento perante a comissão. A publicação da liberação da moça que foi solicitada foi no ínterim entre este depoimento e a data de hoje, onde a moça, no caso a doutora Esther, deveria prestar depoimento. Então, Excelência, com todo respeito, o único caso efetivamente grave que veio à tona nesta semana foi esta contratação. E eu solicito que isso seja apurado, deixo a cargo de Vossa Excelência o entendimento se seria na esfera administrativa ou eventualmente até na esfera judicial, porque é uma situação grave onde a testemunha mais contundente recebeu um benefício. E precisamos entender quem ofereceu, a que título ofereceu, quando ofereceu, quais foram as pessoas que se envolveram nesta nomeação. Era isso, Excelência. Pois não. Pela ordem, primeiramente, o senador Lindbergh. Como jamais me neguei a escrever qualquer texto. Auxiliei, sim, na redação de alguns trechos da representação. Mais à frente, senhor presidente, ele percebeu que confessaram uma irregularidade e tentou consertar essa confissão. Alguns esclarecimentos, disse ele, o doutor Júlio Marcelo pediu para que eu analisasse a minuta de representação que ele elaborou. Evidentemente, para que porque eu sou a referência no tema dentro do tribunal, e verificasse o que estava colocando. Porque eu trabalhei com o assunto especificamente e, evidentemente, ele pediu para que eu desse uma olhada em alguns aspectos conceituais para saber se ele não estaria, ao apresentar a representação, falando algum tipo de besteira. Primeiro, ele confessa que escreveu, redigiu, depois ele tenta remediar e diz que apenas auxiliou. Ou o senhor Antônio Carlos Dávila mentiu para o senador Randolph ou mentiu para o advogado José Eduardo Cardoso. Senhor presidente, o senhor
Antônio Carlos Costa Dávila é um juiz, é o primeiro juiz da causa, é o auditor que recebeu a representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e que deveria avaliar se caberia nessa representação ser arquivada ou ela ser apurada, ter a investigação. Ele decidiu por ser apurada e por investigar. Isso deu base, senhor presidente, deu base ao acórdão do Tribunal de Contas da União, que orientou pela rejeição das contas da presidenta Dilma. Ou seja, criaram um crime dentro do Tribunal de Contas da União. Se isso não foi uma conspiração, foi um conluio. Não pode o juiz, aquele que determina que a peça tenha que ser averiguada, que tenha que fazer um julgamento preliminar para dar sequência ao processo, redigir a peça acusatória. Seria como um juiz ajudar o advogado a redigir uma peça acusatória e ele depois julgar. Nós não podemos aceitar o Dr. Dávila como testemunha desse processo. Vamos, inclusive, fazer representações em relação a isso nos órgãos correspondentes. Mas nesse processo, senhor presidente, pela gravidade dos fatos que nós temos, nós queremos pedir a desqualificação da testemunha, porque isso evidencia que dentro do Tribunal de Contas se construiu um processo, se construiu um crime para dar base para julgar a presidenta Dilma. As ditas pedaladas fiscais, uma teoria nascida por um auditor do Tribunal de Contas da União, o senhor Antônio Carlos Costa Dávila, que disse textualmente aqui que ajudou a redigir a peça da denúncia e depois ele mesmo encaminhou essa peça para fazer averiguações e para servir de base ao acórdão que deu como irregular as contas da presidenta da República e, portanto, orientando o Congresso Nacional a rejeitá-las. Eu acho, senhor presidente, que junto com a situação do procurador Júlio Marcelo, essa é uma das mais graves que nós temos no processo. E só confirma o que nós temos dito aqui desde o início. Esse processo é uma farsa, foi montado exatamente para criminalizar e julgar a presidenta Dilma. Agradeço a intervenção. Pela ordem. Pois não, muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os senadores presentes. Excelência, com todo respeito, da mesma maneira que ontem eu voltei a uma questão já decidida por Vossa Excelência e o advogado da presidente disse que a situação estava preclusa, que eu estava tentando fazer embargo de declaração, eu entendo que esta situação também está preclusa. Mas vou enfrentar o mérito. O doutor Dávila simplesmente, honestamente, disse aqui, diante de todos, que foi consultado como um professor da matéria. O doutor Dávila não é juiz da causa. Juízes da causa, no caso lá do TCU, são os ministros do TCU. E não houve nenhuma informação aqui no sentido de que os ministros teriam se intrometido, digamos assim, no trabalho dos auditores ou na apresentação da representação. A parte que representa, né, ela é uma parte ali no processo do TCU. O doutor Dávila foi consultado como professor, então isso não desqualifica o depoimento na condição de testemunho. Ele confirmou tudo que havia dito anteriormente, também sob o compromisso de dizer a verdade. E eu gostaria de acrescentar aqui que a defesa, desde ontem, tenta desconstruir todas as pessoas que estão, de certa forma, do lado no caso aqui, a minha pessoa, né, que fui acusada injustamente pelo menos 2 vezes no dia de ontem. As testemunhas foram praticamente humilhadas no dia de ontem, ofendidas, acusadas de coisas muito graves, e a todo tempo os defensores da presidente dizem que tem um complô, que tem uma fraude, que isso é muito grave no processo, e o que de mais grave, Excelência, aconteceu no curso desse processo foi o fato de uma testemunha de defesa, a mais contundente ouvida perante a comissão, ter sido contratada como assessora de uma parlamentar. Se esta pessoa não tomou posse, se eventualmente não foi publicada esta nomeação, tem um termo assinado, onde a moça eu não sei se o termo seria esse, nomeada assessora por uma parlamentar, que é uma das mais ferrenhas defensoras da presidente. O início do processo foi em maio, exatamente um mês antes da moça prestar o depoimento perante a comissão. A publicação da liberação da moça que foi solicitada. Obrigada, senhor presidente. Ontem nós encerramos os trabalhos aqui com a oitiva da testemunha, da última testemunha de acusação,
E me parece, senhor presidente, que fatos muito graves foram levantados aqui na inquirição da testemunha e fatos muito graves foram corroborados pela testemunha. Então, eu queria, com base no regimento interno, artigos 377 e 382, depois, com os artigos também que são correspondentes no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil, pedir para que o depoimento da testemunha Antônio Carlos Costa Dávila seja desqualificado para informante. E vou dar as razões por quê. Confessou o senhor Antônio Carlos Costa Dávila ontem ao senador Randolfo Rodrigues que auxiliou o senhor Júlio Marcelo a elaborar a peça de representação que questionou o que se chamava de pedaladas fiscais. Em relação a ter participado, eis a fala dele, senhor presidente, em relação a ter participado da elaboração dessa representação, sim, eu auxiliei o Ministério Público, o procurador Júlio Marcelo, a redigir a representação, porque se trata de um tema muito específico. É um tema que gosto muito, é um tema que tem influência, sim, nas finanças públicas. Ele solicitou a minha ajuda, o meu auxílio, e eu jamais poderia me negar.